tem essa tendência dentro da nossa área psi de ter que saber o que dizer. E a gente está abrindo um campo de experimentação aqui. Vamos perguntar para o paciente. Até porque tem vezes, vou para casa, né, e N associações sobre o símbolo começam a vir, ou eu abro um material, eu abro o Facebook, eu não sei o que eu abro e vem uma informação. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Símbolos Oníricos. Aqui você ganha conhecimento e técnica para saber interpretar os símbolos dos sonhos dos seus pacientes para alavancar o seu consultório. Eu sou o Leonardo Della Pasqua e trago boas notícias. Você sabia que aprender a trabalhar com símbolos oníricos provoca transformações profundas na prática clínica e impulsiona seu paciente a evoluir mais rápido? Então, siga os conteúdos do Consultório dos Sonhos, que todo dia tem conteúdo novo para você, em forma de vídeo, card, carrossel. Nos siga nas redes sociais e se você acha que esse conteúdo é relevante para você, deixe um comentário, compartilhe essa live com alguém que você acha que pode se beneficiar com este conteúdo. E por fim, se inscreva no nosso grupo do Telegram, onde quase que diariamente tem sacadas e informações sobre as nossas lives. Hoje eu vou conversar com a Débora Coelho sobre os símbolos oníricos, né? Vamos então para a primeira pergunta do tema de hoje, né? Que técnica usar para interpretar os símbolos e dar sentido para os sonhos dos pacientes. Como é que a gente entende os símbolos dos sonhos dos pacientes, Débora? Uma pergunta bem fácil. Mas eu acho que a gente, antes de começar essa live, a gente estava conversando, né, Léo, o quanto o simbolismo, o momento de interpretar o símbolo, é a parte mais exigente da análise do sonho. Então, eu acho que, em primeiro lugar, é importante a gente entender que o símbolo, ele é inconsciente, é universal, é intemporal, é independente, né, da subjetividade do sonhador, e tem sempre uma conexão com uma ideia simbolizada. Então, a gente gira, né, com milhares de símbolos, enquanto o número de ideias, né, simbolizadas é muito limitado. Os símbolos, eles representam, a gente já conversou em outra live, mas eu acho que é importante a gente sempre localizar que os símbolos representam ideias do self, do corpo, né, da mente, da família, o pai, mãe, os irmãos, os filhos, né, relacionados à parte também do corpo, o nascimento, os processos de morte, amor também, é claro, enfim, né? Então, segundo essa lógica vital que ao longo da humanidade nós fomos encontrando expressões simbólicas para poder abreviar uma ideia, né? O símbolo é como se fosse uma ideia mais short, assim, mais encurtada. Aglutina ideias, né? Isso, exatamente, né? E que representam aí as nossas ideias e os nossos interesses mais primitivos, porque os símbolos são transgeracionais, eles são essa produção do inconsciente que a gente vai acumulando informações na cultura, na expressão dos contos de fadas, das lendas, dos mitos, das histórias contadas, né? Então, essa é a forma que a gente vai absorvendo conteúdo para constituir a nossa formação lá na infância, né? Desse inconsciente que a gente vem aí repetindo que é o nosso infantil, né? Então, os símbolos, eles também são fruto aí do nosso deslocamento, desses mecanismos que usamos para formar os sonhos, mas a gente tem uma maneira de quebrar essa censura do símbolo, né? Quando a gente oferece uma interpretação, quando a gente oferece, racha aquele símbolo, talvez enigmático, e acha ali a ideia associada, acha ali, claro,
que para isso, né, Léo, a gente tem que ter a história do sonhador, as associações do sonhador. Sim. Não é, senão a gente vai estar usando aqui um simbolismo à la joelhaço. Manual do Google. Não é a ideia do joelhaço, né? É a ideia de como é necessário a gente recuperar a personalidade desse sonhador para poder entender que infantil é esse representado no símbolo. Né? Perfeito. E sabe que tem essa questão, né, da gente, quando a gente faz o paciente, convida o paciente a associar, a pensar o próprio sonho e tal, muitas vezes a gente nem precisa interpretar, né, Débora? A interpretação vem a partir daí. Conta um pouco pra gente como é que é. Eu diria que o primeiro ponto, né, é esse de abrir espaço para o sonho vir. E o outro é, como psicoterapeuta, ler e se manter informado. A partir do momento em que a leitura dos símbolos, e aí a gente tem que agradecer ao trabalho do Freud, do Jung, né? À medida em que a gente lê e vai absorvendo essas informações sobre os símbolos, que, como eu falei antes, está na cultura, está nos mitos, na história, a gente vai armazenando compreensão para usar na hora de interpretar um sonho. Sim, sim. Acho que sim, né? E só o fato também de convidar o paciente para falar sobre o próprio sonho, às vezes facilita, às vezes não, muitas vezes facilita muito o trabalho, porque ele já dá a direção, né, de onde o símbolo está levando, que tipo de significados tem ali através da condensação, sem a pretensão de chegar a uma conclusão total do sonho, né, Débora? Coisa que o Freud tentou no início e acabou abandonando, porque descobriu que tem um umbigo do sonho que a gente não consegue decifrar, né? A interpretação chega só até um certo ponto, não é mesmo? Muito legal. E como é que a gente dá sentido aos sonhos dos pacientes? Bom, a gente dá sentido aos sonhos no momento em que a gente combina a orientação freudiana, né? Como a gente combina a técnica da associação livre com a técnica da interpretação dos símbolos. Então, é nesse ponto que as incertezas que são geradas no trabalho com sonhos vão ser remetidas à ambiguidade, né, dos símbolos oníricos, ou seja, a característica de que admitem aí uma superinterpretação, porque vão acolhendo vários significados numa mesma forma simbólica, né? Sim. Então, a plasticidade, enfim, o aspecto da plasticidade do símbolo, né? Então, sempre vai nos mostrar primeiro como um obstáculo à compreensão do sonho e vai nos convocar para uma atenção maior à história narrada, à associação livre no trabalho da interpretação, né? Como é que a gente dá sentido? Eu acho que isso que a gente marcou. Precisamos da história do sonhador, das associações, precisamos também do nosso registro, do nosso estudo sobre os símbolos, né? Isso certamente é o que faz a interpretação simbólica acontecer. E eu acho que vale a pena a gente trazer sonhos que têm um símbolo tão interessante quanto da aranha, naqueles narrados pelo Carl Abraham, no texto que tu que me passasse o texto, me mostrasse o texto. O que tu acha? Sim, acho interessante, uma boa ideia. O Abraham foi fundamental, né, para essa construção freudiana. Um homem que morreu cedo, infelizmente, mas ajudou muito Freud, né? Ajudou muito Freud a consolidar o pensamento psicanalítico e as suas ideias sobre o sonho. Foi o primeiro analista da Melanie Klein. Então, Abraham tem uma importância fundamental, principalmente para o início da psicanálise. Acho que foi o segundo presidente da Associação Psicanalítica Internacional, depois do Jung, né, que foi o primeiro. E tu sabes que vai ter um texto muito legal que eu vou colocar lá na comunidade do Facebook, que é o estudo do inconsciente por Carl Abraham. Carl Abraham, muito bom. Tem um texto ali para os
nossos queridos seguidores que eles vão agradecer, porque aqui a gente tem carinho pelo Abraham, né, Léo? Tá bom, tu vai falar então do símbolo da aranha, é isso? Exato, exatamente. O primeiro sonho do paciente ocorreu alguns dias após o início do tratamento. Tá? Um dos resultados do qual até agora tinha sido a descoberta da sua atitude com o outro, como é que ele se relacionava com as pessoas. Uhum. E principalmente a questão do casamento dele, que ele tinha várias inibições sexuais. Né? Então, esse era um ponto também que estava sendo trabalhado e que havia causado uma grande impressão no paciente. Parecia que a sua fixação, né, se expressava de uma maneira excessiva, dependendo da vontade dos pontos de vista, né? Tem aí também uma ideia de que a atual companheira oferecia ali um vínculo dominante, era uma parceira bem dominante, né, tal como outrora foi sua mami. Uhum. E ele também havia feito, o paciente, né, o mesmo caminho do pai, assumindo a manutenção da família, e em muitos aspectos, ele, agora na meia-idade, ele havia, então, se aproximado mais desse papel do pai. E vivia, nesse conflito, uma ambivalência de sentimentos em relação à esposa, se opondo a ela, mas também coexistia a dependência, tá? Até que no tratamento, o que começaram a acontecer? Ele tinha situações aí de explosões de paixões infrutíferas. Então vamos ao sonho. Vamos lá. Eu estava dentro de um quarto, arrumando um quarto com 2 criadas. Eu e a empregada que estava à minha esquerda, de repente descobrimos uma aranha terrível no teto. Ela ergueu uma longa vassoura e esmagou a aranha. Embora eu tenha dito que ela poderia ser removida de uma maneira menos drástica. O paciente lembrou que uma aranha havia caído um outro dia no banho, né? Ele estava no banho um dia antes do sonho, e a esposa queria deixar a aranha se afogar, mas ele resgatou essa aranha e jogou pela janela. Então, o sonho foi imaginado no caminho oposto. Por quê? O que aconteceu no sonho? No sonho, a mulher, né, conseguiu Sim. ali proteger, né, e a aranha não se afogou. Aliás, não se afogou, mas foi esmagada no sonho. Tá? Foi esmagada pela ponta da vassoura, que foi erguida até o teto, né? E a criada, então, pôde esmagar. Eu acho que essa cena, né? Uma vassoura que vai ser levantada até o teto e esmagar a aranha. Peguem essa cena, hein? E é isso que nos interessa aí, né? Nesse sonho. Também havia aí nessa representação das 2 criadas, né? As 2 Sim. partes, 2 meninas e 2 tendências nele, a saber, uma hostil, a sua mãe, a menina da esquerda, e outra amigável com ela, a garota à sua direita. No seu sonho, o paciente lembrou, né, disso que eu havia dito, da aranha que realmente caiu no banho, e que ele conseguiu resgatar, mesmo que a esposa quisesse matar. Então, no sonho, a primeira tendência prevalece. O significado da aranha como um símbolo da mãe pode se tornar claro para nós. Né? O método, depois eu volto, tá? O método particular de matar a aranha no sonho esmagando deve ser explicado pela, vamos lá, sádica teoria do coito. Né? A propósito, alguns devaneios desse paciente costumavam culminar em várias pessoas sendo esmagadas até a morte. Então, as associações mostraram que a vassoura longa era, tchanã, isso mesmo, um símbolo fálico,
de modo que o desejo latente do paciente de matar sua mãe, né, copulando com ela, torna-se inconfundível. Há quem diga assim, mas Débora, coisa louca, tá dizendo tudo isso da onde, né? E aí vale, esses psicanalistas bebem gasolina, né? Mas eu acho que o ponto do símbolo, se a gente vai pensar na aranha, até temos uma live inteira sobre a aranha. A aranha e o Carl Abraham, né, foi através desses sonhos quem realmente deu ali voz para o Freud na interpretação do sonho, citá-lo e referenciar o símbolo da aranha primeiro, né? Aí a gente vai abrir um pouco os significados. O símbolo da aranha tem relação com o genital feminino, tem relação com o controle, se a gente pensa no autocentramento de uma aranha que constrói uma rede, e essa rede é uma rede de vida ou morte, né? Ela escolhe o que fazer com a sua vítima. O próprio Freud lembra para o Abraham um fato biológico de que a aranha, ela, em muitas espécies, ela é maior que o macho, e algumas têm aí o hábito de, depois da cópula, também eliminar o seu parceiro. Então, esses elementos que são elementos de apego e elementos destrutivos, um símbolo entre esse amor que devora, se a gente for pensar nessa função da mãe, uma mãe que de tanto amar sufoca, essa mãe fálica, essa mãe poderosa, que também usa a criança do jeito que o seu desejo quer. Então, a aranha, ela entra nesse lugar feminino, que é um lugar, tanto nos mitos, nas histórias, como um lugar da anciã, né? A aranha sabida, a aranha tem, ela sabe conduzir essa rede da vida, a própria imagem mitológica grega das moiras, né, que constrói o fio da vida e decidem se os heróis vão morrer ou não. Então, isso colocado no universo familiar, no universo do símbolo materno, que teria esse poder fálico. Então, no caso, né, do nosso paciente, a gente está vendo aí, do paciente do Abraham, está vendo nos seus vínculos com as mulheres, o quanto ele tem esse duplo, esse registro que foi construído no vínculo com a mãe e que se repete no vínculo com a mulher. Sim. Uma parte que é dependente, submetida, que tem medo, uma parte que, por causa desse medo, não se relaciona sexualmente, as fantasias de ser devorado, de ser realmente eliminado por essa parceira sexual, e, ao mesmo tempo, um aprisionamento e essa dependência para continuar a ser cuidado. Então, quando a gente sabe, como eu venho, né, como eu disse antes, quando a gente estuda sobre os símbolos, estuda histórias e vai atrás e lê, né, os mitos, e a gente vai costurando com a história do paciente, o momento do tratamento, o conflito em questão que estamos tratando, aí a gente consegue dar sentido a esse símbolo. Sim. Muito bom. Então, eu estou te dizendo dessa construção que a gente tem que fazer no nosso trabalho, né, Léo? Cada vez que e quanto mais a gente vai fazendo, mais simples vai ficando, né? Não necessariamente fácil, mas simples, né? A gente vai sabendo o que fazer, qual caminho percorrer, o que dizer. E se não sabe o que dizer, o que perguntar também, que é muito importante. Exato, eu te diria isso, o que perguntar, né? Porque tem essa tendência dentro, a gente também experimenta isso, né? Dentro da nossa área psi, de ter que saber o que dizer. E a gente está abrindo um campo de experimentação aqui. Vamos perguntar para o paciente. Até porque, eu não sei se isso acontece contigo, tem vezes que, após escutar aquele símbolo, for para casa,
E N associações sobre o símbolo começam a vir, ou eu abro um material, eu abro o Facebook, eu não sei o que eu abro e vem uma informação. Sim. Então, tem o nosso processo posterior de produção da nossa compreensão da história, do paciente, que é ir também associando aquele símbolo à própria construção da personalidade da pessoa, que se a gente não deu uma bela contextualizada no símbolo naquele exato momento em que estávamos vendo o sonho, isso gera uma informação que em outro momento eu vou poder usar, porque é conhecimento sobre o inconsciente do meu paciente. Muito bom. E qual é a maior dificuldade que tu percebes das colegas psicólogas e colegas psicólogos ao interpretar os sonhos? Qual é a maior dificuldade? A maior dificuldade é a interpretação de símbolos, né? Acho que sim, né? Saber o que o símbolo está dizendo, não ficar confuso e perdido, né? Nesse sentido. Exato. Uhum. E o que eu percebo na minha experiência é o estudo. O que faz diferença? Estudar, conhecer. Não é achismo. Só estudar ou tem que ir para o campo de batalha e colocar na prática? Com certeza tem que praticar, né? Não é a técnica da anoréxica. Vamos lá, primeiro, né? Da anorexia não, da bulímica. Primeiro eu como conhecimento, depois eu vou para a prática. Vamos para a prática. A melhor forma de aprender é essa. Porque a gente tem um lema aqui, né, que leva a nossa profissão, a nossa prática, que é o feito é melhor que perfeito, né? Então a gente não tem que estar esperando estar com a compreensão completa dos sonhos para começar a interpretar. A gente vai fazendo isso enquanto vai aprendendo e vai melhorando e cada vez melhora. Primeiro a gente faz, depois a gente melhora cada dia um pouquinho. Exatamente. Começou a convidar os pacientes a interpretar os sonhos, não para mais. Tem que trazer esse conteúdo que é importante e leva a gente a conseguir trabalhar com níveis mais profundos da personalidade do inconsciente do paciente, né? Trazer à tona coisas que ele nem sabe, nem pensou, não é mesmo? Nem pensou. Exatamente. Né? Então, eu acho que a gente está falando sobre os benefícios também que a nossa prática ganha quando a gente se coloca em experimentação, quando a gente volta a trabalhar com princípios que são fundadores e básicos da psicanálise, né? Quando a gente volta a dar luz aos sonhos. E quais seriam, então, os benefícios de interpretar os símbolos dos sonhos dos pacientes? Bom, o primeiro benefício é justamente compreender esse inconsciente, que símbolos, que construções plásticas infantis são essas, né? E até que ideia, que afeto está por trás, que foi mais simples colocar um símbolo, que como é uma imagem, exige muito menos complexidade na nossa mente, né? Então o benefício número 1 é ter conhecimento sobre o inconsciente do seu paciente, o que faz bastante diferença, né? Quando a gente começa também a fazer esse levantamento do funcionamento, de quais são aí as características mais singulares dessa pessoa, desse sintoma, desse conflito. Depois, certamente, para interpretar um sonho, eu tenho que lançar mão, além da Associação Livre do Sonhador, desse estudo, dessa... eu diria que é o ingrediente que faz a diferença, porque ao mesmo tempo que é o ponto do enigma, do não sei, que se tu perguntas na associação para os pacientes, talvez eles não saiam muito dali, abre uma esfera de associação livre que é impressionante. E é também uma máquina de fazer o paciente falar.
Por exemplo, vamos ver o sonho do paciente do Abraham. Vamos ver. Como é que ele chegou, por mais que nos meus estudos eu saiba que a aranha é o símbolo do genital feminino, tem a ver com a mãe fálica, com o relacionamento com as mulheres, e para com o feminino em si, Sim. Para que eu possa chegar nos detalhes, né, de como é a relação dele com a mãe, com a esposa, com essas mulheres, eu tenho que fazê-lo falar. Sem dúvida. O nosso trabalho é fazer os pacientes falarem mais do que a gente. Se a gente fala mais do que eles, tem problema. Né? Tem problema aí, né? Então, falar sobre a aranha. E aí o paciente vai me contar todas as vezes que se encontrou com uma aranha, ou vai me contar de um filme que ele viu sobre aranhas, ou vai me contar de um episódio da infância em que também tinha aranhas. Enfim, são vários pontos de narrativa que o paciente não tem que dizer o que é o símbolo no sonho, ele vai me dizer o que é a aranha na vida dele, em diferentes fases, diferentes narrativas, historietas. Né? Quem sabe trazer uma lembrança que envolva aranha, né? Exato. Tem ali o seu afeto também, né? Porque ou vai se debruçar e estudar, ou vai sair e amassar, né? Então também tem ali um sentimento em relação à aranha que também está expresso na associação, no próprio gesto que a pessoa tem com a aranha no sonho, né? Muito então legal. Eu diria que os benefícios, o outro benefício, só para a gente aqui destacar, é o tipo de envolvimento que o paciente fica também. Ele fica curioso, é um ponto de atenção, é algo que ele sai da sessão pensando, então a gente faz esse cultivo do pensamento analítico, do processo, realmente entre uma sessão e outra, e a gente vai estimulando com que o paciente aprenda uma narrativa do mundo interno. Tem a narrativa da atualidade, dos conflitos, da gerência do mundo, da relação com as pessoas, das suas frustrações, mas também a gente tem que dar essa ferramenta para que o paciente aprenda a investigar a si mesmo através do seu mundo interno. Muito interessante tudo isso, né? Uma das coisas que tu costumas falar, Débora, né? Disse também na primeira aula da semana da interpretação dos sonhos, é que interpretar os sonhos é uma oportunidade, né? Que oportunidade seria essa de usar a técnica psicanalítica para interpretar os símbolos oníricos dos sonhos dos pacientes? Uma oportunidade de realmente mudar o padrão, a qualidade técnica da sessão, porque isso faz uma conversa diferente na psicoterapia. A gente vai investigar como estamos falando, né, no nível mais profundo, os conflitos, e a gente certamente vai oportunizar um conhecimento sobre si para o paciente. Né? Sim. Então, eu vejo muitas oportunidades, tanto para nós, psicoterapeutas, psicólogos, quanto para os pacientes que também querem investigar o seu inconsciente nesse nível dos sonhos. Né? E eu vou te dizer que as pessoas adoram. Eu não sei da tua prática. Na minha prática também. Não sabe da minha prática. Não seja assim. Como assim não sabe da minha prática? Sei, né? É o psicanalista preferido. Claro que eu sei. Na verdade, quando eles percebem que isso é interessante e importante, eles trazem, né? E quando não trazem é porque estão com medo de lidar com o conteúdo que o sonho está apontando, né? Porque também uma das coisas que a gente vê é que começa a trabalhar com isso e as resistências vão aparecendo, as resistências ao tratamento, porque é difícil falar das próprias dores, dos próprios conflitos e dos próprios desejos inaceitáveis, muitas vezes, que a gente tem. Né? Então, exatamente.
Tem esta questão. Tanto que eu estava me lembrando, né, que tem vezes que a gente começa a trabalhar, porque o paciente traz o sonho, né? Sim. E logo no início, e é comum ter uma falta, né, na próxima sessão, assim, a resistência ali é a serviço do ego, né? É verdade. Isso que tu falas, né? Demora para trazer um sonho, né? A gente é maravilhoso trazer o que tu está dizendo, né? Pelo que eu entendi, é maravilhoso trabalhar com esse instrumento, mas ao trazer ele para dentro do tratamento, resistências à técnica irão aparecer. E irão aparecer não por causa da técnica em si, mas por causa dos conteúdos, né, que a técnica vai trazer à tona, e são conteúdos que a maioria dos pacientes está fazendo de tudo para não ter que lidar. E por não ter que lidar, adoecem e se distanciam do próprio desejo e do próprio propósito da vida, não é mesmo? Perfeito. Então, eu acho que é isso que a gente está dizendo para os colegas. É apaixonante, é envolvente, mas não é fácil. Porque não é um truque para a resistência desaparecer, a resistência sempre estará ali fazendo seu papel, né? De proteger ali do acesso e da transformação aos conteúdos que realmente incomodam e trazem aí o lado obscuro. É verdade. Então, eu acho que é legal a gente dizer o quanto é uma técnica que abre caminhos, mas que é exigente com para quem a utiliza, que a gente realmente faz com que a gente até estude mais, não só sobre símbolos ou interpretação, mas sobre, por exemplo, né, as questões da resistência, ou de um outro lado, quando o paciente entra nesse esquema esperto, traz sonho, sonho, e aí a gente vai dar um drible, né? Uma 5 numa sessão? Vou deixar o terapeuta bem louco. Vou enganar o terapeuta. Vamos falar de 5 para não falar de nenhum. Exato. Claro que o paciente nem sabe disso, tudo isso é inconsciente, né? Se ele soubesse, talvez não fizesse. É muito interessante. Sabe, Débora, que uma das coisas que a gente mais vê, né? Tu, com a tua experiência universitária de bastante tempo, sabe bem, como os nossos colegas, né, eles encaram a resistência como algo ruim no tratamento, né? E o quanto a gente tem que entender a resistência como algo natural e esperado do tratamento. O paciente que tem resistência é um paciente que tem uma estrutura mais neurótica, né? Um paciente que resiste a trazer os conteúdos mais inconscientes, a entrar em contato com a própria dor, a falar sobre a própria dor. Faz parte do tratamento, isso é esperado, é desejado, e se não está acontecendo, tem duas coisas ocorrendo. Não sei se tu concorda comigo com o que eu vou dizer, mas uma delas é que ou a resistência está acontecendo e eu, terapeuta, não estou vendo a resistência acontecer, ou o problema é meio técnico mesmo, né, de como poder trabalhar com o paciente para poder ele abrir o seu campo, abrir as associações e poder ver a própria vida sobre outros pontos de vista. Muito legal tudo isso. Que é aquele momento em que precisamos de ajuda técnica, precisamos de um profissional que não esteja tão contaminado com aquele campo, que tenha mais experiência para poder nos abrir novos horizontes e certamente a gente perceber se não está conseguindo enxergar ou trabalhar com as coisas como podemos fazer, né? Com certeza. Muito bom. Bom, a gente está chegando no final da nossa live de hoje. Beijo, beijo. Tchau, tchau.